E pessoal, olha aqui eu, né? Aqui desta feita eu vim falar, não vim falar de física, não vim falar de política, né? Vim falar de outra coisa, vim falar da TNL, né? Você sabe que eu, tempo atrás, apresentei 4 vídeos, quatro vídeos palestras sobre a TNL, Teologia Natural Lógica, né? Não sei quantos de vocês assistiram, os meus amigos assistiram, né? Foram 4 vídeos, estou lá no meu Reels, né? Que eu falei para vocês. Entra lá no Facebook ou lá no Reels, né? Que é Reels, né? Significa carretel em inglês, Reels. A pronúncia daquilo lá, né? A pronúncia lá dos gringos é Reels, né? E eu apresentei 4, tem até 4, tá um númerozinho lá na frente, lá no Reels, né? E aqui, esse aqui é o quinto, né? Em que eu vou falar sobre o espírito, né? Como seria o espírito. Porque eu falei, deixa eu tirar isso daqui, tá? Eu falei que nós saímos dos nossos espíritos, vamos para a quarta dimensão, para o espaço holístico, né? E eu disse que isso é baseado no que Jesus disse, né? Eu vou ler para vocês aqui, depois eu começo a aula, e vocês, à medida que eu for falando, vocês vão pegando aí, entendendo, né? Por exemplo, olha, se você pegar no Evangelho de São João, capítulo 19, do versículo 1 ao 3, está na Bíblia Sagrada, tá? Cadê a Bíblia? Está na Bíblia, né? Tá bom? Se você tem uma Bíblia, você pode, qualquer Bíblia você vai entender isso aí. Qualquer Bíblia tem isso aí. Olha aqui, capítulo 19, do 1 a 3. Do capítulo 19, o versículo 1 diz o seguinte: Não se turbe vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Isso é Jesus Cristo falando. Na casa de meu pai há muitas moradas, né? Muitas moradas, ou seja, né? Lugar onde se mora. Se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. Repare que ele diz que na casa do pai tem muitas moradas. Ele não disse que as muitas moradas são a casa do pai. Ele disse, na casa de meu pai tem muitas moradas. O que é que você entende? Que a casa de meu pai é um espaço, né? E lá tem várias moradas. O quê? Planetas, né? Estrelas, planetas. Quer dizer, a casa do pai é um espaço. Tem muitas moradas, planetas, estrelas, né? Os satélites, né? Essas são as possíveis moradas da casa do pai, onde talvez estejam seres em outros mundos, seres inteligentes como nós, né? Bem, nas estrelas é difícil, né? Porque nas estrelas lá é violento, né? A fotosfera do Sol são 5 milhões de graus, né? Então é difícil viver qualquer coisa lá, né? Ela se mantém brilhando por fusão, fusão nuclear, né? Tem a fusão, tem a fusão nuclear, que é muito mais, libera muito mais energia, né? As bombas de hidrogênio são feitas por fusão, né? Ela libera muito mais energia que a bomba atômica, tá? Para você ter uma ideia. Então, eu acredito que não tenha nada lá. Morando. Mas nos planetas é possível, né? Como na Terra. A morada da casa do meu pai, não é? Você não tem assim? Na casa do meu pai é muitas moradas. Na casa do pai, que é o bom espaço, há muitas moradas, os planetas, os satélites. Não é mesmo? Agora, veja bem o que ele diz. Versículo 2. Vou repetir. Na casa do meu pai, há muitas moradas na casa do meu pai. Se não fosse assim, eu vos teria dito. Vou preparar-vos lugar. Ou seja, ele vai preparar o lugar na casa do meu pai. Eu acredito que essa casa do pai, que na verdade foi provado que não existe o vácuo, né? No lugar onde pensava-se que existia o vácuo, tem o... é um vácuo, mas é o vácuo quântico, né? Onde as partículas virtuais, quem estuda física avançada já deve ter ouvido. Você pode pegar no Google, põe lá, vácuo quântico, você entra lá, você dá uma dica. Né? Procure lá um texto que é para assim, para leigos, né? Para você ter uma ideia. Inclusive o vácuo quântico, quando Allan Kardec formulou o espiritismo, né? Que o espiritismo tem muita coisa a ver, eu não acredito que esteja tudo certo. Mas tem muita coisa a ver. Tem coisas que o Allan Kardec se enganou, mas ele justificava o engano dele. Eu vou falar isso futuramente.
Então, agora, os espíritos dizem para ele que não existe o vácuo. Existe o fluido cósmico universal, do qual era feito todas as coisas, né? Esse fluido cósmico, inclusive os espíritos. Bem, aí surgiu o éter, né? O espiritismo surgiu há uns 200 anos atrás. A ciência daquela época estava muito atrasada, né? Não sabia, não se descobriu não é o elétron, não se sabia o que era corrente elétrica, sabe que era fluido elétrico, né? Era um fluido que era tipo a água circula no interior do campo, circulava um fluido no interior dos fios, né? Que não sabia o que era elétron, aquilo ali era da eletricidade. Não sabia elétron, que é aí o elétron é a partícula, a corrente elétrica. E aí, quando descobriram, ele disse que disseram isso, então aí quando inventaram que a luz, que é uma onda, ela se propagava no éter, assim como tem a partícula que viaja, tem a onda. Por exemplo, o mar, quando faz aquelas ondas, a água não viaja, né? Aquela água que está ali, ela fica ali, ela só vai cima e embaixo. Aí só que viaja a onda. Por exemplo, você amarra uma corrente, uma corda na parede, você faz assim, o ponto da corda viaja para lá, não. Você marca com uma caneta aqui, você vê o ponto subir e descer, mas aí não se move para lá. Agora a onda se move, não é? Então essa diferença entre onda e partícula. A partícula se move, a onda, né? É só aquele balançar, aquele balançar dela que se move para frente, quase fica aquela coisa bonita, parece uma cobra andando, né? Tá vendo? Então o éter, a luz se propagava no éter. Inventaram o éter, que era um meio de propagar a luz, né? Aí o Allan Kardec pegou, olha, o fluido cósmico universal é o éter, né? Ele não sabia. A ciência atrasada, o espiritismo não estuda ciência, é só filosofia, a maior parte. A ciência que eles estudam é a ciência de como entrar em contato com o espírito, que está no livro dos médios. Como entrar em contato com os espíritos. E a ciência mesmo, a ciência de física, química, é muito pouquinho. E naquela época eles não atualizaram, está 200 anos atrasado de atualizar o espiritismo. Para a nossa época, não existe uma corrente mais nova que quer atualizar. E tem muitos, inclusive, que são, olha, meu, paz nisso aí, bolsonarista, né? Espírita bolsonarista, só por caridade. Mas como é que pode, né? Tem, até teve um líder aí famoso que se declarou, pelos que eles é um bolsonarista, até morreu, né? Que coisa, né? Um espírito bolsonarista, um absurdo isso, né? Eu já fui espírito, agora estou fora disso, né? Estou aí num outro campo religioso, mas é isso, católico, espírito, protestante, tá? Então aqui é o seguinte, como é que isso ocorre, né? Então o Allan Kardec disse que era o éter, né? Aí logo depois foi provado por A mais B cientificamente que o éter não existia. Aí ele ficou no vácuo, né? Não foi vácuo quântico. Aí passou o tempo e agora descobriram recentemente o vácuo quântico, que combina exatamente com o que os espíritos disseram no fluido cósmico universal. O vácuo quântico, a ciência admite que todo o universo é formado, a matéria é formada, o vácuo quântico. Ele preenche todo o vácuo, como os espíritos disseram para Allan Kardec. Só não disseram que o vácuo quântico, porque ele não sabia o que é. Eles não sabiam o vácuo quântico. Esse vácuo quântico foi um termo inventado agora. Eles lá naquela época, dizendo já tudo sabiam, disseram, aí disseram olha, vamos dizer para ele que é fluido cósmico universal, né? Para ele entender, aí disseram para ele, olha, fluido cósmico universal, ele lascou, fluido cósmico universal. Está em todo o universo e o vácuo quântico está. E a universal é fluido, e um fluido não é fluido, né? Isso aí são partículas que ela se materializa e desmaterializa rapidamente. É uma flutuação energética, né? Está em todo o espaço. Então acabou, não pode dizer que tem vácuo. Então Deus se manifesta em todo o universo, inclusive no vácuo, né? Agora vamos ver, a casa do meu pai, né? Então a casa do meu pai. Agora olha só, aqui, daqui que vem uma coisa, olha. E quando eu for, vou preparar o lugar, virei a voz, outra vez a voz, e vos levarei para mim mesmo, para que onde, aqui repara, para onde eu estiver, estejais vós também. Olha, Deus existe em todo o universo, ele é onipresente, não é? Onde existe matéria tem Deus. Quando são as leis, que é a lei da física, da química, que é o Pai, né? Que Pai de todos nós, inclusive Jesus Cristo, não é? Agora, eu vou explicar para vocês que há o pai material, que é o pai de vocês, e o espiritual, né? Que quando eles falaram que o que é nascido da carne é carne do espírito, é espírito. Então tem o pai material, o pai espiritual, tem o pai espiritual. O pai carnal é Maria e José, não é? Agora, a concepção foi virginal,
né? Eu acredito que foi virginal. Como? Isso aí eu vou explicar. O José não tocou em Maria, foi totalmente virginal. E possivelmente ela tenha se mantido virgem até morrer. Ela realmente, como os católicos dizem, é Virgem Maria. Né? Agora, porque ela. Eu vou falar por quê. Ela é Virgem Maria. Agora é filho dos dois, porque ele é o filho do homem. Ele fala, o filho do homem, né? Tá? Agora, o Espírito é o Espírito Santo, que é o Pai, que fez a concepção espiritual de Deus. É o Filho de Deus, é Deus mesmo. Que é o próprio Jesus, na quarta dimensão, que teve um processo de circuito contínuo, que é um paradoxo. Jesus é filho de Deus, é Deus, é um paradoxo. Como é que ele pode ser filho dele mesmo? Então, o que deu origem dele também é um paradoxo. Para ele ser filho dele mesmo, é um paradoxo. Espiritualmente. Mas o filho do homem é a carne. Jesus foi o que sofreu na cruz, que padeceu as dores. E ele sentiu, como filho de Deus, também as dores. Né? Ele sentiu também, horríveis, né? E o nosso espírito sente dor também. Vindo da carne. Agora, fora da carne, não sente nada. Ele sente angústia, depressão, né? Profunda, que é o fogo do inferno e o remorso, que queima, possivelmente durante um longo período de tempo, quase que eternal, né? Talvez, eu já falei no vídeo anterior que a palavra que ele fala, juiz eterno, Jesus fala, talvez seja relativa. Eu falei no vídeo anterior, lá dos 4 que eu não sei, seja relativo. Assim como ele falou, quem unge ao pai e à mãe, né? Não pode ser um seguidor, o pai, a mãe e a irmã, não é? Ele está dizendo mesmo isso, pessoal? Ele não disse lá no Velho Testamento, o pai dele, que ele mesmo, na pessoa do Espírito Santo, que está no espaço, não disse honrai pai e mãe? Como é que agora ele vai dizer odiar pai e mãe? Quem não odiar seu pai, sua mãe, né? Seu irmão, sua irmã, e a sua própria vida, não pode dizer ser meu seguidor. Ele ia dizer isso? Não, é relativo, é amar menos. Então você vê que Jesus fala relativamente e fala mesmo aquilo mesmo que ele diz. Então, esse eterno pode ser nada, pode ser relativo ou não, né? Eu até falei que, como nós não sabemos, vamos seguir com o que Jesus manda, porque nós não sabemos, né? Pode ser eterno? Pode. Pode ser relativo? Pode. Pode ser relativo porque ele fala, porque sua misericórdia dura para sempre. Está num salmo, eu citei aqui, né? Num dos salmos aí, eu não me recordo já, porque sua misericórdia dura para sempre. Se a misericórdia dura para sempre, então o pecado que é finito, ele não vai condenar para sempre, né? Agora, isso são hipóteses, né? É bom todo mundo, né? Mesmo que seja muito grande, ninguém quer sofrer, eu não quero sofrer nada, né? Nem que seja pequeno, nem grande, né? E muito menos eterno, não é? Então, vamos sinceridade aí, fazendo as coisas direitinho, né? Sendo honesto, né? Piedoso, caridoso, né? Não é mesmo? Tá? Então, para que onde eu estiver, eu esteja também. Então, ele está no universo, né? Ele está onipresente. Quando Jesus voltou ao Pai, que ele disse que ele voltava para o Pai, ele foi para a onipresença onde está o Pai. Então, ele subiu, entrou numa nuvem, possivelmente tinha desaparecido, e o corpo dele se transdimensionou, se dilatou, né? Ficou um corpo fluido, se dilatou para o universo. Então, ele se impregnou em todas as coisas, está em todas as coisas. Em todo o universo, inclusive nós também, está em todas as coisas. E se você quiser falar com ele, em qualquer lugar que você estiver, no fundo do mar, na sua cama, até no espaço, em qualquer lugar, você lá no seu quarto, fique sentado, ajoelhado, deitado e fala com ele. Olha, Jesus, a oração nada mais é uma conversa que você tem com Deus. Né? A sua religião mesmo pode ser qualquer religião, não tem problema. Viu? Não é preciso sair da sua religião. Aliás, eu queria falar, não vai fazer confusão disso, não vai falar da TNL lá na sua igreja, lá no seu centro, lá na sua instituição religiosa. Deixe lá, não vai interferir, tá bom? Isso aqui é teologia, isso não é igreja. Eu já citei isso no começo. Isso aqui é para academia, para universidade, para seminário. Não é para fazer culto, fazer igreja, nem fundar igreja com isso. Tá bom? Isso aqui é um esclarecimento melhor de coisas que já existem na teologia normal, tradicional. Tá bom? Então, é apenas um esclarecimento, porque as igrejas falam, mas ela lança a coisa, mas não explica, né? Isso aqui é uma explicação mais aprofundada, tá bom? É isso aí. Então, você viu, ele está na onipresença. Ele disse que ele está, então ele está em tudo. Então, inclusive, ele pode fazer milagre. Por quê? Porque, repare bem, eu estou aqui. O braço está aqui. Vamos dizer que eu decida ficar com o braço aqui até meio-dia.
Tá? Então, o certo é ficar com... São 9h20 aqui. Estou em Belém do Pará, 9h20 da manhã. O sol está batendo aqui na minha janela. Estou aqui no meu estúdio, que é dentro do meu quarto, gravando. Eu decido, olha, eu vou manter esse mesmo até meio-dia, são 9h20. Mas você pede assim para mim, olha, Augusto, levanta a tua mão aí que eu quero ver a tua mão como é aberta para cima. Se eu quiser, eu posso levantar. Aí você vê como é minha mão aberta para cima. Mas se eu não quiser, eu vou ficar aquela até meio-dia. Você só pode mudar o curso aqui desse acontecimento, mudar para lá, se eu quiser, você pedir para mim. Não é? Aí eu mudo. Porque o braço é meu. Eu tenho controle e domínio sobre ele, eu estou nele, né? E ele está em mim. Então levanta. Quando você pede para Jesus, ele está em todas as coisas. Vamos dizer que você tem um câncer. Né? Jesus está em todas as coisas, o corpo dele está em tudo, inclusive no câncer. Se você pede para ele com fé, com sinceridade, com honestidade, santidade, para ele mudar aquela situação, lamenta e chora mesmo, se derrama, ele pode ouvir, se for da vontade dele, se for destino, né, se ele achar que deve fazer isso, dependendo da vontade dele, ele faz, ele está em tudo. Assim, levanta o braço, ele faz aquele câncer, se desaparecer, é besteira para ele. Né? Ele é todo fé, né? O que ele dizia? Olha, perguntava para ele assim, chegou aquele mudo, não é? Aquele mudo lá, ele tá não tinha falado, o que foi que ele fez? Bem, ele fixou nele, né? Que acreditou friamente que ele ia ficar bom e disse, Efatá. Efatá em hebraico, a minha pronúncia, o silabário é diferente no hebraico, né? Eu falo no hebraico aportuguesado. Efatá, né? Efatá, abre-te. Na mesma hora ele falou, né? Lázaro, né? Lázaro vem para fora. É claro que o Lázaro tem que viver, não vai sair morto de lá. E Lázaro saiu. Né? Ele era só fé. Né? Eu vou falar como o empoderamento de Jesus. Você ouviu falar em cabala? Talvez Jesus tivesse conhecimento, mas ele não usava a superstição da cabala. A cabala associa números, né? Os números como cabalísticos. Os números têm poder. Jesus não acreditava nisso, com certeza. Os números que ele fala, por exemplo, quantos eu devo perdoar até 7 vezes, não 70 vezes? Isso aí é símbolo. Símbolo. 7 é o símbolo de muitos. Então, 70 vezes é muitíssimo, sempre. Né? Olha, outra coisa relativa. É só 49? Não, é sempre. Mas ele falou 49, então não é 49. Não é 49, é sempre. Não é? Esse 49 é relativo, que significa sempre. Jesus falava relativamente e falava mesmo absoluto, né? Era aquilo mesmo. Nós temos um número relativo e absoluto, né? Um fenômeno relativo na física tem um fenômeno relativo e absoluto. Eu citei isso num vídeo anterior. Você entendeu? Jesus falava uma coisa e acontecia. E ele sempre falava, se tiveres fé do tamanho do grão de mostarda, direis para essa montanha, sai daqui, plante, não, ela sai e vai. Né? Porque ela vai mesmo. Agora, quem que tem fé para fazer isso? Né? Vocês têm fé? Se eu disser para você, olha, está bem o Fenemia de Majamanta, ela quer se carregar carro, a segunda. Vai lá para o meio da pista, fica lá que não vai acontecer nadinha contigo. Você tinha coragem? Ninguém tem, né? Talvez Jesus tivesse, não acontecesse nada com ele. Na hora H, a carreta virava, passava por cima, não acontecia. Ele tinha fé para isso. Mas nós não temos. Nós temos? Não temos. Ninguém tem. Então Jesus era só fé e conseguia, né? Como ele conseguiu isso, talvez eu vou dar uma possível explicação para vocês. Agora, outra coisa, ele se empoderou, né? Ele foi a pessoa que não existia, nasceu, né? E depois de nascer, sempre existiu. Porque se transformou, ele não se transformou, ele foi para Deus, né? Ele nasceu, e logo depois que nasceu, logo depois, algum tempo, ele sempre existiu. Inclusive lá no Velho Testamento, e fez todos aqueles milagres. É um paradoxo. Ele nasceu, né? E Maria, se você analisar, realmente ela é a mãe de Deus. Né? Eu não estou indo para o lado católico, eu não sou católico, mas tem que analisar de forma, olha aqui, teologia natural lógica, pela natural e pelo lógico. Por que ela é mãe de Deus? Porque já ela deu a mão a Jesus, ele se empoderou, ele foi, né, foi para Deus e ocupou todo o espaço holístico, tempo e espaço. Ele fez todos os milagres que estão na Bíblia, ele fez, abriu o mar vermelho, e é Deus, você pode orar para ele que ele
Se for da vontade dele, combinar com a sua, ele não vai lhe responder se alguma coisa que você pede vai lhe prejudicar. Porque ele está vendo o que vai lá na frente, está no futuro, no presente. Como é que ele vai lhe dar? Olha, se o seu filho chegar com você, papai me deu uma arma. Eu quero um revólver, né? Calibre 38 para me brincar. Você vai dar? É claro que não, tá? Então ele está lá no espaço o lixo. Então eu vou dessa aula aqui, tomara que o Facebook não corre. E depois eu vou explicar para vocês, tá? Como é que ocorre, tá? Isso aqui já expliquei um bocado de coisa aqui, eu vou explicar. E depois eu vou explicar o que ocorre aqui num outro vídeo. Esse vídeo aqui transformado em dois. Aqui é o 5, é o primeiro. O 6 é a segunda parte dessa videoconferência, palestra. Então, teologia natural lógica. Tá? Agora, observe o seguinte, vocês vão entendendo conforme eu vou explicando, tá? Aqui, olha. Você tem aqui, isso aqui é um nêutron, tá? É uma partícula do átomo. Isso aqui é um elétron. Esse elétron aqui se movimenta em direção ao nêutron. Ele é um elétron relativístico, ele tem uma energia muito alta, ou seja, uma velocidade próxima da luz. Quando ele se choca com o nêutron, o que é que acontece? É um desastre. Você já viu um desastre? É pedaço para tudo quanto é lado, né? Então ele se choca, olha aqui, pedaço para tudo quanto é lado. Né? Esse nêutron, a densidade dele é a massa dele dividido pelo volume dele. Esse é o conceito de densidade química, de densidade. Né? Densidade é a massa do objeto dividido pelo volume. Isso dá densidade. Isso é um conceito primitivo. Você tem que aceitar assim mesmo. Tá? Por exemplo, você tem um dado, né? Você tem aquele dado que joga, você mede na balança, você vê o que, você calcula a massa, e dividido pelas dimensões do dado, você tem a densidade do dado. Tá? Agora me diga uma coisa, esses pedacinhos aqui não têm a mesma densidade do nêutron, ele separou. Mas quando a massa diminuiu, olha, essa massa dela diminuiu, né? Aí você, então modifica a densidade. Mas o volume também diminuiu, olha o pedacinho. Aqui, olha, grandão. Então ficou a mesma densidade. Então esse grandão, os pedacinhos dele tem a mesma densidade. Isso é uma maneira de dividir o átomo, né? Agora vamos ver uma segunda aqui. Eu vou dar bem rápido, aí vocês prestem bem atenção, porque da próxima vez eu vou só me referir, não vou falar, dar mais essa aula, tá? Porque já gastei muito tempo falando primeiro que não era nem para falar isso. Eu me adiantei umas aulas à frente, tá? Agora você tem aqui o nêutron e você tem isso aqui, olha. Isso aqui parece o nêutron fantasma do nêutron, né? Nêutron fantasma dele. É essa maneira de dividir, essas partes aqui estão dentro do átomo. Mas elas não são partículas ali, eles têm a mesma dimensão do nêutron. São partículas etéreas, são nêutrons etéreos que estão juntos, que combinado todos eles dão um nêutron mais denso. Ela tem uma densidade menor, né? Esse aqui é o nêutron que tem densidade normal. N por V, tipo o primeiro. Esse pedacinho aqui, cada um ele é N por 6. Por quê? Porque ele é o mesmo tamanho, mas só que tem menos massa nele. Ele é etéreo, por 6, olha. Ele tem o mesmo tamanho, mas nele tem menos massa. Dentro dele tem menos massa, na composição dele. Né? De tal forma que quando junto os 6 pedaços, 6 vezes 6 dá 1, né? 6 vezes 6 mais 6 mais 6, somando 6 vezes isso aqui, dá 1, né? 6 pedaços desse aqui, é esse aqui dividido por 6. Então, se eu somar os 6 pedaços, dá um inteiro, dá 1. Né? Dá o inteiro. E esses pedaços aqui são nêutrons etéreos, eles são etéreos, eles são, é uma massa fofa, não tem, né? Você entendeu? Então, outra maneira de dividir o átomo, dividir o nêutron, você entendeu? Olha, isso aqui é coisa nova, é minha teoria, né? Eu sou professor de física, não sou físico. Não sou doutor em física, mas eu sou professor e estou lançando isso aqui. É uma maneira de dividir, não é? Isso aqui eu acho que não tem ainda. Eu não sei se tem algum cientista que já propôs isso, né? Eu vou até procurar no Google. Você está entendendo? Então, aqui, essa foi outra maneira. Agora, aqui, para cá. Você entendeu? Agora, repare bem, aqui. Agora, vamos dizer que eu tenho um conjunto de nêutrons, né? E átomos também, o que acontece com nêutrons, com átomos, com moléculas, né? E as moléculas compõem células e tudo mais, né? A matéria orgânica, a matéria mineral, tudo que onde tem átomo, né? Então, você tem aqui um cristal de átomo, né? É um cristal com vários átomos. Aí vamos dizer que ele é destruído, você incendeia, né? Aí ele vai saindo os nêutrons aqui,
os fantasmas aqui, as pequenos pedaços vão saindo dele, né? Eles vão saindo, e cada vez que sai um, o que fica mais forte com a atração do outro que ficou. Até que a matéria toda é destruída, ela cai todinha, apodrece lá. E fica só uma composição aqui desses fantasmas aqui, né? Então isso aí seria o quê? Seria o espírito, a alma, simplesmente isso. Você entendeu? É um tipo de matéria, uma matéria etérica que está dentro da matéria normal. Isso é uma consequência natural. Isso aqui não é gerado por organismo, porque eu comi e aquela substância virou meu espírito. Não, isso é uma consequência natural da matéria normal, né? Ela já traz consigo dentro folheto. É como se você pegasse vários pedaços de plástico, pegasse um plástico, cortasse vários pedacinhos de roda e colasse no outro. Quando você olha nele, ele é macio, você vê do outro lado, né? Aí você cola um em cima do outro, até o ponto, deixa endurecer. Ele fica durinho, né? Ele fica colado com cola de isopor. Ele fica durinho e do outro lado você não vê mais, ele fica opaco, você não vê mais, ele fica difícil de ver. Você entendeu? É claro que isso é uma comparação muito grosseira. Por quê? Porque o plástico é juntado numa parede da outra. Nesse caso, ele fica dentro, ele não fica na superfície, fica dentro. Você entendeu? Então, é mais ou menos isso. Então, fica aqui, né? Agora, repare bem, esse menino aqui, vamos dizer que ele viveu até os 17 anos, né? Aí, aos 17 anos, aconteceu uma doença com ele, morreu, né? Ele morreu, aí o corpo dele se destruiu, foi enterrado, o corpo se destruiu. Aí aconteceu esse fenômeno aqui, foi destruindo o corpo, foi saindo, as moléculas foram se decompondo, não é? Foi decompondo aí, mas ficou aquelas lá dentro unida por esse aqui e foram mais fortes. Até que o corpo dele se decompôs tudo e ele saiu, o espírito dele se libertou. Olha, pessoal, aí você fica dizendo, agora eu fiquei comigo, né? Se para mim me libertar do meu espírito tem que apodrecer embaixo da sepultura, olha, o corpo começa a se deteriorar logo que você morre, né? Primeiro que endurece é o sangue, o primeiro que vai embora. Quando você é enterrado, depois do velório, você já está durinho, né? E segundo, a carne, tudinho já vai começar a haver reações bioquímicas, né? De apodrecimento. Então, talvez saia aí o seu espírito, né? Logo, logo ele está saindo, né? Talvez antes de você descer a sepultura já tenha livre. Ele já emergiu do seu corpo, né? Quando ele apodrecer o resto lá, já saiu tudo que vai sair de que vai ser aproveitado, né? Aí o resto vai mesmo para lá, vai saindo por lá e vai se perdendo, virando poeira, né? Você entendeu? Então não fique com... Quem é queimado, quem morre queimado, vai para o forno queimado, quando ele morre, aí é melhor, né? Porque ele destrói tudo, ele tá inerte, ele está desacordado, não sente nada, o sistema nervoso dele natural não está funcionando, né? Tem o sistema nervoso daquilo do espírito, mas ele não responde o fogo material, né? Ele não responde, porque o fogo material é fogo químico, é feito de átomos, né? Átomos moléculas que estão em plasma, né? Plasma químico, tem o plasma químico e o plasma físico. O plasma químico são moléculas que se decompõem, aqueles pedaços de moléculas. E o físico é lá no Sol, né? São pedaços de átomos, né? Partículas, isso é o plasma físico, tá bom? Plasma é desorganização da matéria, uma bagunça total. Pedaços, cacos de matéria, o químico são moléculas, cacos de moléculas. E do físico são cálculos de átomos, de partículas, né? Tá bom? Então aqui, você está entendendo? Aí decompõe. Agora vamos dizer que ele fique só o espectro dele aqui. Aquele bem que você quase não vê. O que acontece? Olha, vou lhe explicar aqui uma coisa, né? Para cá, sempre engano. Para cá. Eu expliquei, eu sou professor de física, inclusive eu botei uma aula de física aí, não sei se foi para você aí. Agora, já repetido, falou antes do Natal, antes do fim do ano. Antes do Natal, não sei se foi antes do Natal ou antes do fim do ano, né? Eu mandei. E eu mandei isso para você justamente saber que eu dou aula de física, e eu falei sobre a curvatura do espaço, né? Se você passar um raio de luz perto do Sol, ele muda de direção. Mas o raio de luz não é matéria. E para mudar de direção, só matéria atrai matéria. Matéria não atrai energia, né? Você não pode pegar um ímã e atrair uma onda de rádio com ímã, né? Não pode. Nem a luz, né? Você pega a luz da sua lâmpada e atrai. Não pode, porque a luz é uma manifestação energética, né? Não vai atrair, né? No entanto, quando passa num grupo de corpo de grande massa, o raio de luz muda de direção. Por quê? Aí os físicos ficaram enfocados, né?
Aí o Alberto Einstein, né, propôs a teoria da relatividade. Por quê? Ele propôs que em torno do corpo de grande massa o espaço se curva, né? Agora, por que ele mudou de direção? Porque estava passando ali o espaço se curvou e tudo que estava passando por ele também se curvou. Você entendeu? Ele passava aqui, ó, direto. Mas o espaço, né? Ele se encurvou, e já que o espaço se curvou, o que estava passando por ele também foi, se encurvou. Isso é impressionante, parece assim, um absurdo, mas acontece, viu, pessoal? Acontece porque está provado que acontece. A explicação disso, né? Tem que aceitar. Mas aí é o entendimento, né? É assim mesmo, tá? Então, outra coisa curiosa, se um corpo se movimenta em velocidade próxima da luz, o espaço se contrai, porque a gravidade, ela contrai o tempo, ela contrai o espaço. Aqui perto, aqui, o espaço é comprimido pela gravidade, sabia? Então, o corpo aqui, pela gravidade, a gravidade artificial também comprime. A gravidade artificial, quando você acelera o corpo, você vai acelerando o corpo e gera uma gravidade. Por exemplo, você está no elevador. Se o elevador está subindo, o seu peso, no momento que sobe, o seu peso aumenta, você vai para baixo. Pois o seu peso aumentou, você sentiu o seu alavanco para baixo. Quando passa, você sente para cima, né? Porque ele parou, a tendência é ir para cima, né? Mas quando ele faz assim, você vai para lá. Quando você vai no carro do seu pai, lá no mundo, aqui, se você é adulto, no caso do seu marido, né, do lado, no Uber atrás, né? Ou mesmo no ônibus, quando ele arranca, você vai para trás, né? Por quê? Porque a gravidade artificial puxa você para trás, gerou uma gravidade. E a gravidade artificial faz a mesma coisa que a gravidade artificial faz. A gravidade natural faz, a gravidade artificial. Então, o que acontece? Quando um foguete está na proximidade da luz, você vê que o espaço é encolhido, ele encolhe, ele vai se aproximando, ele encolhe. Porque o espaço encolheu, não foi o foguete que encolheu, é que o espaço encolheu, tudo que estava nele encolheu também. Parece um absurdo, mas acontece, viu, pessoal? Acontece. Por que você está estranhando? Porque você não está acostumado com a velocidade próxima da luz. Olha, um avião comercial, a jato, esses aí de linha, que vai vários passageiros, e voam no máximo em torno dos 900, os muito mais modernos, até 1000, né? A velocidade são 1.200 km. Os jatos militares de voo, né? No passado teve o Concorde, que era comercial, e o Tupolev. O Concorde era um franco-britânico, que desapareceu, né? Ele caiu. E eram vários, né? Caiu um. E eu não sei nem se foi mais ruim na União Soviética, o Tupolev, né? Do mesmo tipo, parecido. Era comercial, né? De fazer voos comerciais. Mas saiu de moda, saiu de linha. Mas tem os jatos militares que voam uma velocidade só no Marte, né? Aí são dois marchas. Aí tem 1, 2, 3, 4, 5 marchas, até 8, 10 marchas, né? 10 vezes a velocidade do som, rapidíssimo. E tem os hipersônicos, os foguetes, né? Os foguetes é uma velocidade de... Inclusive o astrônomo tem que ir bem preparado, porque a pressão sobre ele, a da gravidade artificial é grande, né? A gravidade ali aumenta muito. Capaz, se ele não estiver bem preparado, e for de mau jeito lá dentro, não estiver bem acondicionado, ele pode soltar no fígado, o coração, pela gravidade que puxa ele para trás. Né? Isso é outra história. Então ele diminui de tamanho aqui, né? Olha, diminui. Se for um relógio, o relógio fica assim, olha. Até ficar assim uma linha. Na velocidade de uma linha. Nunca chega na velocidade da luz, chega bem próximo. Dá para uma possibilidade física. Agora, vamos dizer, isso acontece, né? Acontece. Uma coisa que aparentemente é um absurdo, mas acontece. Agora eu lhe pergunto o seguinte, repare bem. Aqui, esse menino aqui. Digamos que essa nova disposição aqui, posso fazer com esse menino diminua assim, olha. Né? É claro, se houver gravidade aqui, ele diminui, mas ele diminui só assim, ele vai ficar um tampinha, vai diminuindo, vai ficando não, e fica um negócio aqui só. Né? Ele não fica um ponto, ele fica assim, né? Aqui no sapato dele. Aqui também, ele vai diminuindo, fica um tampinho até que ele vai. Mas só que, vamos dizer que não seja assim, ele vai formando um ponto. Ele vai diminuir assim e assim, né? Por algum fenômeno aí que pode não acontecer lá na velocidade da luz, aquele fenômeno, pode acontecer outro aí, não pode? São suposições, é claro, né, pessoal? Isso aqui são suposições. Então ele pode diminuir e tornar um ponto, vai diminuindo e tornar um ponto. Aqui, olha, aquele relógio que ficou esse aqui que ficou uma linha, eu mostrei para vocês, esse aqui que foi uma... Saber que ele trabalha assim mesmo. Se vocês aí, ele trabalha assim mesmo. Aqui também trabalha assim mesmo, olha. Ele é assim, mas ele trabalha, ele continua trabalhando. E nessa linha aqui, por incrível que pareça, ele continua trabalhando também. Ele continua. Pode acreditar que ele continua. Eu não estou mentindo. Agora, aqui, esse menino aqui,
o órgão dele, aqui, espiritual, funciona tudo aqui. E aqui também, até no ponto, ele é um menino aí, é um ponto, mas é um menino. Ele está contido todinho aí. Né? Agora, vamos dizer que a coisa, que isso aí se transdimensione para o universo. Ele está aí contido. Quer dizer, ele não volta a ser um menino aqui. Né? Mas ele cresce para ficar assim, ele cresce, essa ponta cresce. Ponta. É isso aí, desculpe. Já estou trazendo prejuízo. Ele cresce assim, ó. Vou explicar para você. Ele cresce assim, ó. Ele é um ponto e ele cresce assim, ó. Assim. Se transdimensiona para o infinito. Ele cresce assim e vai assumindo o infinito. Assim, ó. Então, quando ele atinge uma distância muito grande, pode ser na velocidade da luz, ele cresce para o infinito, vai crescendo sempre. No vácuo quântico e magnetizando o vácuo quântico. O que acontece? Ele está presente aqui em todas as partes. Ele está presente aqui, está aqui, está aqui, não está? Do mesmo jeito com todas as propriedades dele. Né? Ele fala, ele pensa, ele raciocina, né? Ele só não pode fazer coisas que faz na matéria, né? Porque a matéria dele já caiu. Os órgãos materiais sexuais ficam usando a matéria de um anjo, né? E Jesus Cristo fala que nós vamos ser anjos, né? Agora você diz, mas um anjo, eu não queria ser anjo, né? Eu tenho saudade do meu marido, da minha esposa, né? Não é mesmo? Aqui os mais moderninhos, aquela coisa toda aí, né? Mas aí eu me digo uma coisa, lá a nossa necessidade toda é de comer, beber, a sexual, está tudo no nosso corpo, não está na matéria. O espírito não tem nada, o espírito tem só coisas na hora do espírito, né? Tem coisas como sentimento, né? Sentimento de amor, até o ódio, né? Aqueles que vão para o outro lado vão sentir ódio e vão ficar lá se remoendo, lá sofrendo no remorso, no ódio deles lá, que o ódio deles vai consumir, né? Eles mesmos, o ódio odiar assim mesmo, brigar lá. Mas você sabe, tem uns sujeitos aqui que são candidatos a esse, né? São muitos, né? Aqui, né? Milhões, né? Candidatos a esse inferno, que é só lá. É o mesmo lugar, viu, pessoal? Só que o céu que está no céu está em paz, em tranquilidade. Por quê? Foi bom, foi caridoso, não fez falcatrua. Não tem nada do que se arrepender. Né? E quem vai para lá fez falcatrua, né? Você sabe que é esse que vão para lá, né? Tem muitos exemplos, milhões de exemplos aqui no Brasil, né? Isso que é verdade. Então aqui vão sofrer lá de remorso pelo mal que fizeram e não vão poder mais consertar, porque aqui não volta mais. Ele volta para copiar, mas para morar aqui não volta mais. Tá? Eu vou falar aí, o Allan Kardec ele fez confusão de copiação para reencarnação. Mas é justificável, eu vou falar, é justificável porque ele fez, a gente entende porque ele fez a confusão. Ele escreveu lá, segundo o que ele pensou, era aquilo mesmo, mas tem um negócio aí, tá bom? Você entendeu? Ele vai para a quarta dimensão. Ele vai morar onde Jesus mora, na quarta dimensão, junto com Jesus, ele está no espaço holístico, esse vamos também para lá. E nós vamos provavelmente para lá também. Né? Agora, isso aqui, pessoal, é teoria, né? A teoria não é hipótese, a teoria já é firme. Por exemplo, a teoria da relatividade, você não pode dizer, eu creio na teoria da relatividade. Não, tem que crer mesmo, né? Porque já foi comprovado, já está nos colégios, já está nos livros, já foi comprovado. Antes de ser uma teoria, é uma hipótese, é um conjunto de hipóteses, que passa por uma banca de doutores, né? E pelo laboratório para comprovar a teoria, o arcabouço matemático. Se for tudo comprovado, aí é uma teoria. Você está falando de teoria, a relatividade já foi. Teoria do quanta também já foi. Né? Inclusive o Einstein, quando logo no começo, ele não ganhou o prêmio Nobel pela teoria da relatividade. O pessoal achou muito estranho esse negócio aqui, de espaço encolher, não sei o que, dobrar, né? Achava estranho, esse negócio aí deve ter alguma coisa aí que não está batendo. Aí não deram o prêmio Nobel, deram pelo efeito fotoelétrico, o efeito fotoelétrico foi perfeitamente comprovado. Logo, né? Aí deram o prêmio Nobel para ele. Ele nunca ganhou pela teoria da relatividade, né? Só depois, quando provaram, mas aí ele tinha morrido, mas não deram. De vez ele não ganhou nem menção, nada. O efeito fotoelétrico ele ganhou. Pelo efeito fotoelétrico, né? Que quando um fóton bate no material, ele arranca elétron, né? Possibilitou a criação da televisão, do celular, né? A gente vê as coisas através do celular, através da televisão, né? Possibilitou isso, o efeito fotoelétrico. Tem grande utilidade na tecnologia. E ele fez todo o arcabouço matemático do efeito fotoelétrico e os físicos experimentaram no laboratório, testaram e comprovaram. Primeiro a teoria, tem o físico teórico e tem o físico experimental. O teórico trabalha com papel, caneta, né? Agora computador, né? Tá?
E o experimental é lá para o laboratório comprovar que o colega dele lá fez, lá para ver se é verdade. Né? Só sai quando está tudo comprovado. Se o arcabouço matemático tiver, mas não bater no laboratório, ninguém, não é teoria. Tá? É só você entender, pessoal. Então é isso. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham entendido isso aí, né? Com o espaço. E você. Agora, na próxima, eu vou explicar isso aqui. Eu vou falar sobre o comentário. O primeiro comentário eu não vou falar mais. É aquilo lá. Isso aqui eu vou falar como comentário. Comentar que você pode entrar em contato pelo pensamento ou íntimo, né? Agora tem que ter cuidado, porque pode vir uma coisa mal intencionada, fazendo passar por um parente. A Igreja Católica, ela acredita em sonho, está em sonho, pode vir também, mas ela não aconselha, né? Essas coisas. Os protestantes também não aconselham isso, né? Alguns acreditam em sonho, acreditam em premonição, os protestantes. Mas é bom ter cuidado. Eu já encontrei um pastor que ele me falou que não é bom acreditar em sonho, porque às vezes é uma coisa natural que é da cabeça, e às vezes pode vir aí até se fazendo, né? E metendo uma enrascada. Né? Os espíritas dizem, por exemplo, chamar espírito sem estar preparado, aqui em casa eles dizem que não pode, né? Tem que ser lá no centro espírita, que lá está tudo arrumado, preparado para receber. Se ele quiser bagunçar, ele sabe como resolver na sua casa, vai encher lá de espírito, aqui no catolicismo, no protestantismo, demônio, né? Que nos espiritistas, que são espíritos inferiores, cada um na sua, né? Tá lá. E você pode, seja a religião que você tiver, eu tenho a minha, e não vai falar isso lá, né? Não vai querer meter, querer fazer uma revolução lá, dizer que isso aqui já quer uma religião, que e nem vai fundar religião com isso, né? Isso aqui é teologia. Não é para fundar religião, fazer culto com isso aqui, né? Cantar hino, com teologia TNL, nem querer derrubar lá o seu dirigente, dizer que está certo, que está errado, não vai fazer isso, tá? Isso aqui é da paz do amor, tá? Então eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham entendido. Está no espaço holístico aí, está todo mundo aqui. E quiser entrar em contato com Deus, é só falar à noite, né? Pela essa teoria, olha pessoal, isso aqui pode estar errado, né? Eu vou logo falar com vocês. Mas no mundo que nós estamos numa escuridão densa, onde falta um sol do meio-dia para iluminar, uma pequena vela já dá uma iluminaçãozinha para a gente ver mais ou menos por onde a gente pode ir, né? Então, um abraço a todos, até logo, tá bom?